Perfeito. Vocês já estão vendo? Sim. Legal. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, nós vamos usar o exemplo de um psicólogo ou uma psicóloga que atua na cidade de São Paulo, mas faz atendimentos online, né? Aqui nós trouxemos, como a Cris comentou no começo, 3 modelos para apresentar, mas nós não vamos fazer a construção dos 3 modelos. Depois eu explico também nos outros modelos, no modelo do médico, que atende numa clínica, e no modelo do dentista também, como que cada variável a gente construiu e quais os reflexos né, comparativos entre esses negócios, tá? Quando a gente vai trabalhar o planejamento financeiro agora, né, de 2024, a gente parte, principalmente porque a maioria dos clientes que a gente atende, obviamente, trabalha por atendimento, ou seja, atendimento por hora ou por quantidade de atendimentos dia, né? Então, a gente construiu aqui um modelinho simples em que a gente parte dos dias totais de cada mês, a gente extrai aqui os finais de semana de cada mês também. Aqui eu já trago, né, nos modelos prontos, e tiro todos os feriados nacionais ao longo do ano. Para cada estado, para cada cidade que a gente trabalha um cliente, a gente avalia quais são os feriados estaduais e municipais nessas 2 linhas. A gente olha também, gente, principalmente, em que dia da semana caem esses feriados. Se, por exemplo, esse profissional ele emenda os feriados, a gente joga mais alguns dias de ajuste aqui na linha de emenda de feriados. Então, só para que vocês entendam, como o nosso modelo é uma pessoa que trabalha em São Paulo, né, tem um feriado estadual dia 20 de novembro em São Paulo, e tem um feriado municipal amanhã em São Paulo, dia 25 de janeiro, que essa pessoa vai emendar. Então, a gente joga mais uma linha de ajuste de menos um dia de trabalho para esse profissional no mês de janeiro. Aqui em fevereiro, esse profissional vai emendar o carnaval, por isso que tem um ajuste de 3 dias úteis, porque eu já considerei 2 dias, a segunda e a terça do carnaval, em feriados, e aí a gente faz um ajuste da emenda do restante da semana. A gente também é muito importante pensar nos momentos de feiras, congressos e capacitação. Então, se eu vou, por exemplo, se a pessoa vai participar de um congresso ou de uma capacitação em que ela não estará atendendo por alguns dias, é importante tentar refletir no planejamento. Neste caso, nós pegamos um profissional que vai ter um congresso em maio, e essa pessoa vai participar por 3 dias desse congresso. Outra linha muito importante são férias, né? Outro momento em que você, né, está de férias, está de lazer, e não estará gerando receita também para o seu negócio. Essa pessoa, por conta da sazonalidade do negócio dela, ela vai trabalhar 5 dias a menos já em janeiro, então vai emendar alguns dias depois do início do ano. Ela decidiu tirar férias aqui entre julho e agosto, uma semana em cada mês. Então, vocês estão vendo também que eu sempre subtraio a quantidade de dias úteis que a pessoa vai sair, porque eu já subtraí finais de semana aqui em cima. E essa pessoa também tem uma questão de sazonalidade, que a última semana de dezembro é uma semana com muito pouco movimento, então ela também já tira essa última semana de dezembro. Então, é uma pessoa que tira 4 semanas de férias aqui por ano, no final de dezembro, início de janeiro, e no meio do ano. Aqui tem uma outra linha que a gente avalia, porque existem diferenças de profissional para profissional, que é uma linha que eu deixo para ajustes. Então, imagina que eu vou trabalhar um profissional que me fala assim, olha, eu trabalho também aos sábados, ou 2 sábados por mês. Então, eu vou vir aqui, eu venho aqui, olho o calendário, se não tem um feriado de sábado, alguma coisa, e a gente vai, no caso, né, se fosse o caso, eu vou adicionar, por exemplo, 2 sábados de fevereiro aqui para essa pessoa trabalhar. Isso vai gerar para a gente a quantidade de dias úteis de disponibilidade que esse profissional tem para atuar ao longo do ano, que nesse nosso exemplo são 225 dias úteis de atuação. Alan, sim? Deixa eu fazer uma contribuição. No curso, além da precificação, a gente fala em 2 meses, né? Quando a gente faz o cálculo da hora, a gente ensina a fazer o cálculo lá no curso, a gente fala em reduzir aproximadamente o equivalente a 2 meses, né? Fazer os cálculos para 10 meses. Sim. Quando a gente faz esse exercício aqui que o Alan tá apresentando, ele, muitas vezes, ele chega exatamente nesse tempo, né? Que a gente às vezes acha que nossa, 2 meses, Cris, é muito tempo. Mas quando a gente considera tudo isso dessa forma explicadinha que o Alan trouxe, é exatamente isso. Então, é muito importante ter essa visibilidade para depois seguir nos próximos cálculos. E é isso mesmo, Cris. Isso porque esse ano é um ano com poucos feriados.
e está dando aqui, nesses nossos ajustes, 37 dias úteis a menos de trabalho. Né, participando só 3 dias de um congresso, pode ter uns 20 dias de férias, tem gente que tira mais, menos, mas normalmente a gente realmente chega sempre muito próximo desses 2 meses que a gente tira, né, do planejamento. A maioria dos casos chega muito perto disso, né, Cris? Não, é isso mesmo, é interessante. Então, pessoal, aqui a gente chegou nos 225 dias úteis de disponibilidade. Eu vou mostrar para vocês como que isso impacta ao longo do ano numa série de questões dentro do planejamento. Tá bom? Vou passar aqui para a próxima aba, é onde a gente começa a trabalhar a questão do cálculo da receita potencial. Então, só lembrando, receita potencial é aquela receita máxima que esse profissional vai atingir se ele encher 100% do planejamento da agenda que ele dispõe de trabalho. Então, para essa nossa psicóloga aqui do exemplo, a gente conversou com ela e ela disponibiliza 7 horários de atendimento por dia útil que ela trabalha. A R$200 o atendimento, ela faz o atendimento online, o preço dela, né, ela determinou em R$200. Então, essa é a receita potencial que ela tem para trabalhar ao longo do ano. E olha que interessante, né, pessoal? Como a gente ponderou a questão dos dias, quando ela vai estar de férias, os meses que ela tem mais dias de trabalho, a receita dela ao longo do ano vai variar bastante. Então, ela começa em janeiro, né, com uma receita potencial de R$21 mil, fevereiro muito próximo, março, que tem mais dias úteis para trabalhar, já sobe bastante, para cerca de R$28 mil, depois R$30 mil, e assim por diante, até chegar no mês de dezembro, novamente com mais perto das mínimas aqui de faturamento ao longo do ano. E do que a gente acompanha, isso é a realidade, mais ou menos, da maioria dos profissionais. Existem exceções, mas a gente vê bastante essa sazonalidade nesses períodos, e por isso que a gente trabalha dessa forma. Nessa planilha, a gente trouxe o exemplo, né, dessa profissional, que é a psicoterapia online, no caso. Mas vamos supor que ela tivesse outras linhas de negócio e ela dividisse os atendimentos em outros atendimentos. Nós poderíamos abrir as linhas de negócio e, eventualmente, colocar outros preços e a quantidade de volume que ela dedica a cada uma dessas outras linhas de negócio. Então, o planejamento pode variar bastante, né, porque tem diferentes impactos se você tem, obviamente, diferentes linhas de negócio no seu negócio. Alan, eu acho que vale a pena a gente trazer o exemplo aqui. Então, a gente colocou essa primeira linha como psicoterapia, às vezes tem a outra linha, a avaliação diagnóstica, às vezes atendimento clínico ou supervisão de equipe, tem várias atividades que um psicólogo pode ter dentro do seu consultório. Então, isso que a gente chama de linhas de negócio, a gente olha cada uma das atividades para realmente ver a dedicação, o tempo, e a gente vai detalhar um pouco mais na próxima aba, eu acho, não é isso, Alan? Sim, sim, e perfeito. Até na psicoterapia, se ela tivesse uma psicoterapia presencial, provavelmente a precificação seria diferente, né, Cris? Porque Sim. Envolve mais custos, envolve ter um consultório, então precisa pagar por esse consultório, né, quem quer o atendimento presencial. Então, quando a gente pega um caso desse, que a pessoa atende no online e no presencial, muitas vezes a gente faz diferenciação de preço, a gente sugere para a pessoa. Vamos lá. Vou para... Aqui a gente já entra, né? Tem mais números, eu vou explicar linha a linha, não se desesperem, por favor. Isso dá uma agonia. Então, a gente não quer que vocês fiquem preocupados, não tentem olhar a planilha toda. Pega, por exemplo, janeiro e vai olhando de cima a baixo só aquele mês, porque eu acho que fica mais fácil conforme o Alan for explicando. Isso, eu vou explicar linha a linha, a gente vai olhar os impactos, né, ao longo dos meses e do ano agora, né, com todas essas premissas. Então, a gente já calculou o faturamento potencial, que está aqui na primeira linha. Lembra do ajuste de ociosidade? Essa profissional, ela consegue preencher de uma forma bacana a agenda, tendo somente 10% de ociosidade no estudo histórico, né, que ela teve. Mas olha que interessante, né? Porque se nós fôssemos construir o planejamento dela olhando somente o faturamento potencial, nós diríamos, beleza, ela tem o potencial realmente de faturar R$315 mil, mas olhando para a ociosidade histórica dela,
cerca de R$ 31.500 fica para trás, ela deixa de ganhar dinheiro por conta dessa ociosidade que é normal. Então, o faturamento real que a gente estima que ela faça este ano seria de R$ 283.500. Aí nós temos a linha de impostos, no caso de psicólogo no regime do Simples, né, é 6%, a menor alíquota no Simples. Então, a gente tira aqui os impostos, que carregam cerca de R$ 17.000 no ano, chegando no faturamento líquido. Então, o faturamento líquido dessa profissional seria aproximadamente, né, de R$ 266.000. A gente comentou até nos primeiros slides, né, que essa profissional não vai ter custos neste caso. Custo estaria associado diretamente à prestação de serviço dela. Vou fazer um parênteses aqui, porque não é que psicólogo nenhum não tem custos. Existem procedimentos que, eventualmente, a gente levanta essa linha de custos e traz para cá. Vou dar um exemplo que eu lembro bem, que é um exemplo de avaliação neurológica, que o psicólogo ele precisa investir em testes e em materiais específicos para conduzir essas avaliações e que, em alguns casos, tem um custo bastante alto, apesar dele poder usar muitas vezes ao longo de anos. Então, quando tem, por exemplo, um custo mais relevante envolvido em algum dos serviços, em alguma das linhas de negócio, a gente apura isso também e obviamente, estima qual é o impacto do uso, né, do investimento naquele teste ao longo do tempo, para avaliar qual é a lucratividade daquela linha de negócio. Aqui, no caso, nós estamos olhando a empresa como um todo. Se nós fôssemos fazer um planejamento muito mais detalhado, nós teríamos que olhar linha de negócio a linha de negócio, né, de cada profissional. Então, fechado aqui o parênteses dos custos, faturamento líquido menos custos, nós temos a margem bruta, que neste caso é igual ao faturamento líquido, e aqui o detalhamento das despesas. Isso daqui, essa parte, eu acho bastante interessante, até porque nós vemos, né, ao longo do ano, como que se comportam as despesas. Existem alguns casos que as despesas podem variar mais significativamente ao longo do ano, em outros casos elas são mais estáveis. No caso do nosso exemplo, nós trouxemos aqui, por exemplo, essa pessoa, como ela atua online, ela montou um escritório na casa dela, ela coloca dentro do negócio as contas concessionárias, por exemplo, então água, luz, né? Já vi profissionais que, por exemplo, jogam até o condomínio dela dentro do negócio. Em alguns casos, como eu comentei, né, se tiver um planejamento tributário um pouco mais aprofundado, às vezes pode valer a pena não emitir nota, emitir recibo como autônomo e descontar esses custos do seu negócio, né, para abater imposto. Aqui, ela tem contabilidade, né, que também é um serviço que ela paga ali o ano inteiro. O marketing, essa profissional também investe ali R$500 por marketing para as redes sociais e tal. Materiais de escritório, e aqui já começa a ter alguma diferenciação. Essa profissional, ela não precisa comprar tanto material de escritório, então ela compra R$100 a cada bimestre, a princípio. Lembra que no planejamento, a gente falou que ela vai participar de um congresso, então nós colocamos também o custo dessa atualização dela, para avaliar, né, dentro da avaliação do negócio dela. Então, está aqui, a gente estimou como é o congresso na cidade que ela mora, ela vai gastar R$3.000 com participação, deslocamento, alimentação. Essa profissional também decidiu fazer mais um curso de capacitação, vai ser um curso online a partir do segundo semestre, e ela vai pagar R$400 por mês nesse curso, ela já cotou, e é esse o impacto que ela vai ter esse ano dentro do planejamento dela. Essa profissional também decidiu que precisa trocar o computador agora no início do ano, vai parcelar em 3 vezes, então ela vai trocar, vai pagar aqui R$1.000 por mês de parcela no computador. Também trouxemos para avaliar o impacto financeiro dentro do negócio dela, porque ela usa esse computador para manter prontuário dos pacientes e tal. E outras despesas. Essa é uma linha que a gente sempre conversa bastante e entende qual é a necessidade, mas é uma linha bastante importante para gerar provisões do seu negócio. Porque a gente sabe que, lidando com o negócio no dia a dia,
A gente sempre aparece alguma coisinha, né, necessária para fazer uma despesa extra, algo que não estava previsto. Então, a gente acha importante colocar uma linha de provisão, porque na pior das hipóteses, essa linha, né, esse dinheiro, se não for gasto, vai ser ótimo, vai sobrar no bolso, ou seja, o seu resultado no final, se der tudo certo, vai ser ainda melhor do que o previsto. Então, depois de deduzir, né, todas essas despesas, então vejam, é uma profissional com um nível de despesa bastante leve, R$ 28.000 por ano, né, uma estrutura bem simples de atuação, o que potencialmente gera um resultado de quase R$ 240.000 de lucro neste exemplo. Então, a gente partiu aqui de um faturamento potencial de 315, chegando num resultado aqui de quase 240 mil para esse profissional no ano. E é legal a gente ter muito claro, presta atenção nesse exemplo, é lógico que a gente fez alguns ajustes, a gente usou como base um cliente real, a gente fez alguns ajustes para facilitar o entendimento de vocês, mas prestem atenção nessas conclusões, o faturamento potencial e o resultado, né? Alan?